O nosso negócio é estar na estrada. Gostamos de rodar quilômetros vendo paisagens. Buscamos montanhas e picos sempre que possível. Esse ano, para chegar no nosso destino, tivemos que cruzar o oceano. É meio exagero dizer que tínhamos um roteiro. Sabíamos os lugares que queríamos visitar, mas a previsão do tempo é quem nos dizia exatamente o destino do próximo dia. Assim, fomos cruzando países entre a Alemanha, Liechtenstein, Suíça, Áustria, Eslováquia, Hungria, Tchequia, até chegar na Alemanha novamente, após 5.300 quilômetros, alguns perrengues e 26 dias. A parte 1 deste vídeo mostrará a Rota Romântica. É uma das rotas turísticas mais famosas da Alemanha, que cruza Baviera, uma região conhecida por seus castelos de contos de fadas, aldeias pitorescas e paisagens encantadoras. Começa em Würzburg e vai até Füssen, no sul, junto da divisa com a Áustria. Embarcamos no aviãozão com destino a Frankfurt. Do meu não muito vasto vocabulário alemão, eu sei Schweinerei, e eu já pude começar praticando. Bom, contra a minha natureza aventureira, eu morro de medo de andar de avião, e nada me agrada ficar 12 horas enjaulada. Fui suando a mão da mãe. E passados os primeiros 30 minutos, que é quando ela diz que o avião cai, eu relaxei curtindo meu lanchinho. Mãezinha já tá aqui no Frankfurt, 2 graus lá fora, e eu de shortão no 2 graus. Quando a gente viaja, a gente tem sempre aquela vontade de compartilhar com as outras pessoas aquilo que a gente está vendo. E dessa vez a gente teve uma experiência muito diferente. Nós alugamos 2 carros para comportar mais 2 amigas do Brasil e uma vindo dos Estados Unidos. Mas o que a gente não imaginava é que a gente não ia compartilhar só a viagem, só os passeios, só os hotéis. Nós tínhamos que compartilhar as malas. E isso foi o primeiro perrengue. Depois de desmistificada a Autobahn da Alemanha, num domingo super tranquilo, nós optamos já pelas estradinhas do interior. Assim, pegamos a direção da Rota Romântica com destino à primeira cidade chamada Würzburg. Uma curiosidade pra lá de exciting é que Würzburg é cheia de plantações de uva, parreirais para todos os lados. E adivinha como é o nome da qualidade da uva cultivada lá? É Sylvaner. Pois é, eu precisava pôr minha mãezinha tirar uma foto com suas uvas Sylvaner, mas deu um suador. Tirei um cartão postal de minha mãezinha e ainda lançamos um audiobook chamado Parkour com Silvana, modalidade inédita Parkour no Parreiral. Bem, tutoriais e micos à parte, essa é a melhor vista da cidade. As imagens todas foram feitas do castelo de Würzburg, um ponto panorâmico imperdível. A cidade respira história. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela foi alvo de um devastador ataque aéreo pelas forças aliadas de 1945. O ataque destruiu grande parte do centro histórico. Muitos edifícios antigos foram destruídos, mas ela foi totalmente reconstruída. Isso prova a grande resiliência do povo. Curiosamente, a ponte construída por volta de 1500 permaneceu intacta, ela sobreviveu ao bombardeio e preserva lindas estátuas de santos e figuras históricas ricamente colocadas em suas laterais. Meu almoço hoje vai ser batata com bacon e eu vou comer andando do jeito que eu mais gosto na minha vida. Para pegar acomodações mais baratas, a gente costumava ficar no interior. Essa cidadezinha se chama Hemlingen e tem pouco mais de 1.000 habitantes. Esse foi o nosso Airbnb da noite. Pausa para manifestar uma revolta contra as camas alemãs. Todas elas. Todas separam a coberta. Ok, é sabido que alemães não gostam de calor humano, mas nesse nível, eu sofri. Terico e Liliane vai escutando o terço. Maria, cheia de graça, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Vamos na proteção divina. A Berna veio com água benta aqui. Então nós também vamos com a proteção divina.
e vamos nós. Quando você pensa nas estradas alemãs, você vai logo pensando nas autobahns. Mas o mais interessante para nós é sempre andar pelas estradinhas de interior, porque aí você vai vendo paisagens, vai entrando em cidades, vai vendo a vida como ela é de verdade. Só que essa estradinha, ela não tinha acostamento. E aí era muito difícil para a gente poder parar, apreciar, não tinha algum lugar onde você pudesse estacionar, especialmente 2 carros. Aqui é Rothenburg ob der Tauber, vale apontar. Existe uma outra Rothenburg e a gente descobriu no meio do caminho que estava indo para o lugar errado. Sorte que deu tempo de contornar. É uma criatividade para nome sem igual. Quando fui editar esse vídeo, fiquei me roendo de curiosidade e fui pesquisar por que tinha 2 Rothenburg. E eis que ob der Tauber é sobre o Tauber, que é o nome do rio. Rot é vermelho, Burg é cidade, então é como se fosse cidade vermelha, que é algo até que razoável. Existe uma lenda local chamada a lenda do Der Meistertrunk, que em português pode ser traduzido como a golada do mestre. É uma das histórias mais famosas associadas a Rothenburg. A história acontece durante a Guerra dos 30 Anos, um período cheio de conflitos na Europa. Segundo a lenda, as tropas de um general católico cercaram Rothenburg em 1631, prometendo poupar a cidade somente se o prefeito conseguisse beber um grande copo de vinho em um único gole. O prefeito, Georg Nusch, não é George Bush, aceitou o desafio num esforço desesperado para salvar a cidade e seus habitantes. E aí, se fosse você o prefeito, teria sucesso no desafio? Agora eu vou te levar pro tour das vitrines. Eles fazem isso muito bem. Sem querer, nós nos encontramos nessa praça atraídas pelas vitrines. Uma vinha filmando de um lado e a outra ia filmando do outro. Claro, essas coisas são sempre fora do nosso orçamento. Elas são caras, são em euros. Mas a gente pode pelo menos apreciar. Apreciar para depois comprar no Shopee. Eu acho que o Shopee não vai ter isso, especialmente se forem as vitrines de comidas, porque até isso eles fazem de uma maneira muito atrativa. Eu achava que minha perdição era agropecuária, até encontrar essa loja medieval. Me senti Arya Stark no shopping. Mas daí lembrei que eu não era da nobreza, caso contrário, despacharia daí mesmo um container de souvenirs para casa. Minha lista começaria com um elmo, não esse peludo, aquele lá do fundo. Essas pistolinhas eu poderia adornar cada um dos cômodos da casa. Uma dessas luvas para fazer par com o elmo, pode mandar. E, para tomar nota das odisseias, um caderninho de pele de crocodilo dos lagos que jogavam os bandidos. Esse com esqueletinho de escorpião faz meu gosto. Os schnapps eu dispenso, mas serve para dar de presente para os amigos cozidos. Uma besta de Tyrion Lannister, também quero. As roupas de realeza não ornam muito com minha realidade camponesa. Esse coletinho sim. As penas, queria uma de cada cor para compor meu penal de Hogwarts. Para as crianças que ainda não tiraram a carteira da cavalaria, tem armas de madeira. Eu me senti literalmente esfaqueada depois de descobrir que nós fizemos tudo certinho e levamos uma multa de trânsito. Aliás, 2, né? Porque eram 2 carros. Nós verificamos a placa, pusemos o dinheiro no parquímetro, pegamos o recibo, colocamos ali no painel, chegamos no tempo certo e ainda assim ganhamos uma multa. Até agora nós não sabemos direito o porquê, mas a rota romântica continua. Entre plantações, cidadezinhas, lá vamos nós. Dinkelsbühl é a nossa próxima cidade. É difícil pronunciar, mas a gente vai deixar escrito. A entrada da cidade lembra muito aqueles filmes medievais e é impossível não pensar naqueles portões abrindo e fechando como a gente vê nos filmes. As cores das casas, elas obedecem uma paleta agradável e harmoniosa. E quando você entra nela, se não fossem os carros estacionados, você se sentiria voltando no tempo. Se for para definir com uma palavra, eu diria que ela é impecável.
Ela é impecável, ela é linda, ela é bem conservada. Essa sim resistiu a todas as guerras, ela nunca foi bombardeada. E a maioria dessas casas tem entre 400 e 600 anos de idade. Dentro dos portões, ela não mistura o moderno ao antigo, exceto por dentro das acomodações que são reformadas e onde se pode viver de uma maneira moderna e confortável. E sabe quem nós encontramos lá? A cegonha. E acredite, cabe um bebê nesse ninho. Olha que lindo! Ela é cheia de detalhes e esses detalhes fazem a gente se apaixonar por ela. Essa aqui é uma padaria e a Júlia vai pedir um pão integral em alemão, quer ver? Ó. É claro, com a ajuda do Google Tradutor. Quer ver? R$3,95. 100% integral. Olha! Aqui existem estacionamentos ao redor da cidade, né? Fora dos portões. E você pode colocar lá o seu carro gratuitamente. Por fora dos portões, cresce uma cidade moderna e aconchegante. Ela tem parques, tudo o que você pode precisar de uma grande cidade, assim, ou pelo menos de uma cidade média, você tem lá. Até o McDonald's, que serve para você estacionar, comer barato, fazer xixi, se reorganizar. Nesse primeiro momento, a gente não sabia que eles tinham uma opção sem glúten. Então vai de hambúrguer mesmo, né? Isso custou 7 euros. A gente está na loja de brinquedos e eu quero que agora minha mãe me dê um bichinho desses aqui, ó. Pode ser um galo, um pato, uma cabra ou um dinossauro. O Harry Potter tá aqui. Material escolar. Ai meu Deus, ai meu Deus. O setor de quebra-cabeça é o quê? Sensacional. Tem um do Mapa Mundice, eu queria pra mim. Minha mãezinha invocada vai lá que vai no supermercado. E eu vou mostrar o que vai ter lá dentro. Aproveitando que uma cidade bem estruturada tem para oferecer, um supermercado é sempre bem-vindo. A gente pode se abastecer com frutas, lanchinhos. Lembrando que água a gente nunca precisa comprar, porque em todas as cidades a água da torneira é segura e deliciosa. Eu não deveria, mas eu me surpreendi com a qualidade das frutas. Olha o tamanho desses blueberries. E eu também aproveitei para refazer o meu estoque de lanchinhos mais ou menos saudáveis e comprar souvenirs para a família, porque esse supermercado foi o que eu achei com melhores preços e maior variedade. Por exemplo, o Toblerone por €1 é até que bem razoável. 95% por R$2,29, fala sério. Fala sério, isso no Brasil custaria muitinho caro. Esses aqui, se você não tem problema com querer coisas saudáveis, 69 centavos uma barra de chocolate desse aqui tá bem bom. Ah, e as barras da Lindt, é claro. R$1,88. Super bom, hein? Super bom, hein? Olha as especiais, 70% por R$2,58. Olha, ela tem um recheiozinho.
Uau, quando que eu vou achar no Brasil um chocolate 70% ou 85% por R$1,19? Gente, tô chocada. Mais uma da série de souvenirs que você leva pros amigos, tem esse potinho de ilha. Bom, de café brasileiro você não vai levar para um brasileiro, mas esse aqui é muito legal, só pela lata vale. Bom, é caro, né? Mas a lata eu acho um amor. Mais coelhinhos da Lindy. Vindo aqui a outra, tudo na Fucan. 79 centavos um coelhinho. Eu acho que as pessoas fumam muito aqui, porque olha o tamanho da seção de cigarros. Certeza, as marcas estão em todas as partes. A gente vê muita gente fumando na Europa. A gente olha para o chão, é um tapete de xepa de cigarro. E quando entra num posto de gasolina, tem uma seção enorme dedicada aos cigarros. Pelo menos eles são respeitosos a ponto de não fumar em locais internos, mas isso eu acredito que seja graças à legislação e não à vontade dos cidadãos. Nordlingen foi a primeira cidade onde nós ficamos num hotel de verdade. Era a acomodação mais barata e ainda por cima tinha café da manhã. E que café! Nossa, tinha uma infinidade de queijos que aqui no Brasil não são nada comuns. Tinha salsicha, tomate com queijo, bacon, ovos mexidos, ovos cozidos. Eu comi de tudo. Saí almoçada. Essa é uma cidade muito diferente. Há 15 milhões de anos, um meteoro caiu nessas terras e essa cidade foi construída exatamente na cratera desse meteoro. Essa cidade ela é tão bem desenhadinha que até no filme do Willy Wonka, quando eles sobem no Wonkavator, é essa cidade que aparece de fundo. Nós tínhamos um grande objetivo para esse dia: conhecer o Castelo da Cinderela com o Sol. O carro parou de funcionar, fedeu, nada de errado nós fizemos até agora, nem abastecer, não abastecemos e tá aqui, ó. São 8h29 da manhã. É o segundo dia do uso. Mãezinha, esperando o resgate. Estou escrevendo meu diário de ontem para contar das coisas lindas que a gente viu, para tentar não imaginar onde eu deveria estar. A cara de quem perdeu a dignidade empurrando o carro. Dignidade não se perde empurrando o carro. Dignidade a gente perde se a gente fizer o mais fraco. Esperando o Nissan chegar. Tem um serviço que vai chegar em 60-90 minutos. Tainara, olha tua mãe. Pra chegar o bicho. E depois de muita reza, ele chegou. A maior dificuldade foi encontrar atendentes que falassem inglês no 0800 da locadora. Atendiam em alemão e diziam "Kollegen will call you back", e o Kollegen não ligava de volta. Até que eu consegui o atendente que falava o inglês meio tabajara e anotou a nossa ocorrência. Nos buscaram de guincho e nos largaram na concessionária. Meia dúzia de marmanjo olhando o carro, vendo que não teria conserto rápido, fomos até o escritório da Budget mais próximo, 60 km de lá. Mal sabíamos nós que só teríamos um carro de reposição no final do dia. Na terra do protocolo, conseguir resolver um problema é um estresse, uma dor de cabeça. Tô cansada, eu quero um vinho. Comida pra vocês. Bem, nós tínhamos que voltar até Nordlingen para pegar as nossas malas, porque nós tivemos que deixar na concessionária para poder seguir até na cidade vizinha para alugar um novo carro. E aí estamos nós com o nosso Jeep Compass e 3 horas de viagem pela frente. A Júlia já estava ganhando piripaque de tanto estresse que passou para poder se entender com aquele pessoal. Nós fomos super bem tratados, mas eles têm um problema muito sério. Tudo que foge do A mais B é complicado para eles. Então foi um dia assim para acabar, assim, foi um dia muito estressante. E a conclusão sobre o carro foi uma pane elétrica. Simplesmente eles não acharam uma solução de imediato. O mecânico nos explicou que esses carros elétricos eles têm uma tecnologia muito nova e que tudo isso ainda está causando muitos problemas para eles. E é assim que a gente janta. Não tem talher.
a monstrona. São coisas que a gente nunca faria na vida normal. A gente vai jantando aqui no carro, porque se a gente parar pra comer, anoitece. Não tem luz aqui nessas cidades, olha só, mas ela é fantasma. Eles gostam de ser bem econômico. Mas a gente tá chegando às 8h46 da noite, depois de um dia de muito perrengue. O nosso Airbnb, que bonitão. Agora estou feliz. Tá feliz? Tô muito. As nossas amigas já haviam seguido viagem na nossa frente e chegaram antes para abrir a casa. E nós fomos buscar as malas e chegamos já no apartamento quentinho. Diga oi, Bernadette. Tem uma cozinha, um quarto aqui para 2 pessoas, um quarto aqui para 3 pessoas, as cobertas individuais que não me agradam. E um banheiro. E o nosso bom dia é de Hopferal, perto de Füssen. E essa é a nossa vista. As montanhas nevadas, um pasto verdinho, um céu azul. E olha só aquela casa, deve ser de um felizardo. Saí com a mãe cedinho para buscar pão. E isso é ela tentando ligar o carro no rádio. Aí, ela fez isso todos os dias. Ah, é só uma pequena confusãozinha. Mãe brinca que o Rio tá congelado. Eu passei o para-brisa e não funcionou. Ah, mas é que lá em casa também, quando dá gelo, congela Tá e bota água. tudo bem friozinho, mas a gente tá bem agasalhada. Nós chegamos de noite e nós não tínhamos visto essa paisagem, então para nós foi uma surpresa. Começamos a ver as montanhas e isso abriu uma nova perspectiva. Afinal, a gente tinha ido com a intenção de ver os picos da Europa. E aí ver eles nevados deu um certo entusiasmo, deu um ânimo. Cheiro de esterco nos campos, plantações, flores começando a se abrir. Com certeza é o lugar mais lindo e emocionante da Rota Romântica. E comprar o café da manhã teria sido rápido, mas o caminho ele é sempre mais interessante do que o destino. Então nós demos muitas e muitas voltas até chegar na nossa casa novamente. Agora sim, um café da manhã memorável numa das paisagens mais lindas da Romantikstraße. O que mais me encanta nunca são as cidades, é sempre a natureza. Esse seria o dia mais importante da Rota Romântica, a visita ao castelo Neuschwanstein. Então nós tomamos a direção da cidade de Füssen e paramos muitas vezes para fazer foto. A mãe não se conteve com sua empolgação. Eu planejei dar um salto para surpreender as minhas amigas. Ela só não planejou como ia aterrissar do salto. Mas uma coisa eu vou falar. Podem ser as maiores amigas, mas elas vão rir de você. Füssen é uma cidade muito simpática. Daí, mais 5 minutos de carro e já estamos no castelo. Conhecendo ele das icônicas fotos onde o castelo aparece no meio da floresta, eu não esperava que já da rodovia a gente fosse ter uma vista dele. Nesse momento, a adrenalina vai lá pra cima, eu só penso, não pode ser. É miragem. Quando você chega, você deixa o carro no estacionamento. Dali você tem a opção de subir, que pode ser de carruagem, de ônibus ou até a pé. Não é necessário pagar para ver o castelo de perto, exceto se quiser entrar nos aposentos. Você tem vários ângulos para apreciar o castelo e as paisagens ao redor, mas o ponto mais icônico é a vista a partir da ponte. O local já seria espetacular mesmo sem ter o castelo,
Mas com ele, a imaginação começa a trabalhar em várias direções. Prova disso é que até mesmo o Walt Disney se inspirou nele para construir o Castelo da Cinderela. Apesar de um castelo sempre nos remeter às princesas, o personagem principal aqui foi um rei, o rei Ludwig II, o idealizador desse castelo. Ele foi um rei irreverente, um amante da arte, mas alheio à política. Era odiado pelo povo porque ele gastava muito dinheiro com suas construções. E ele era chamado de Rei Louco. Ele sonhava com esse lugar onde poderia morar sozinho e ter privacidade. Isso é uma verdadeira contradição se pensarmos em mais de 1 milhão de turistas que visitam o castelo anualmente. Ludwig foi deposto e morreu precocemente aos 40 anos. Ele foi encontrado num lago. Não se sabe ainda a causa da morte, poderia ter sido um afogamento, mas ainda permanece um mistério. Você pode pensar em qual é a melhor estação para conhecer o castelo. Eu vi lá em cima quadros para vender das 4 estações do ano e a conclusão que tirei é que eu queria ver ele nas 4. É preciso retornar para a base para visitar o castelo de Hohenschwangau, construído pelo rei Maximiliano, pai do rei Ludwig. Era a residência de verão da família real e Ludwig passou parte de sua infância ali. Quando eu era adolescente, nós tínhamos na parede da nossa casa um quadro exatamente com esse castelo. E eu passava muito tempo olhando para ele pensando, como é que pode? Será que ele realmente existe? E ver ele assim tão de perto foi muito emocionante para mim. Bom, como era baixa temporada e nós chegamos cedo, em uma manhã nós já tínhamos visto tudo o que queríamos do castelo e estávamos prontas para ir adiante. Nosso próximo destino era Mittenwald, e eu estava muito animada porque lá é a cidade do violino, que é um instrumento que eu toco desde criança. Esse caminho, que vai do castelo até Mittenwald, leva aproximadamente 1h30. Não é tanta distância, mas tem bastante curvas. Bem, eu tô feliz porque não vou ter que pagar o frentista para abastecer o meu Jeep, né? Hoje é de graça. Eu vou cobrar insalubridade. Mittenwald é encantadora. Fica só a 20 km da fronteira com a Áustria e 30 de Innsbruck. As montanhas aqui já começam a ficar muito mais altas e pontudas, e nosso coração, portanto, mais feliz. Mittenwald é conhecida como um centro de fabricação de instrumentos musicais, especialmente violinos. Quando visitamos o Museu do Mozart, alguns dias depois, lá na Áustria, tinha exposto um violino feito lá em Mittenwald, que supostamente ele tocava. Além da posição geográfica linda que a cidade se encontra, o que nos chamou a atenção foram as pinturas das construções. Cenas da vida rural, paisagens alpinas, motivos religiosos, eles são muito talentosos. Dá pra ver que é um local de cultura muito rica não só na música, como também na arte. A Igreja de São Pedro e São Paulo, que você vê ali no fundo, é uma atração imperdível. Construída em estilo barroco, abriga um órgão que o jovem Mozart tocou quando tinha apenas 13 anos. Mittenwald é a cidade do violino. Eu acho que não tem nenhum pro meu bico aqui, mas eu queria pelo menos perguntar. Mas dei azar que a loja... Olha lá que lindo! Dei azar que a loja tá de folga. Fala sério. A minha mãe entrou em algum lugar vendo souvenirs. E eu não gosto de souvenirs, eu não tenho paciência para souvenirs, mas eu tenho paciência para flores e montanhas e cachorro com dinheiro redondo. Quer fazer uma compra de traje típico para Oktoberfest, Schlagfest ou qualquer fest? 200 €, mínimo. Achei bem caro.
Não vou. O europeu ainda é muito do pito. Vê só, uma vending machine de pito. Que vergonha. Que é isso? Pra que é isso? Eles pitam muito. Pitam muito, tá louco. Colocamos Füssen no GPS e bora pra casa. O que não esperávamos é que passaríamos pela Áustria no caminho de volta, quando vimos a placa de Willkommen in Österreich. A mãe começou a se alvoroçar. Ela sabia que não tem pedágio na Alemanha, mas que na Áustria precisaríamos de um tag colado no vidro. Paramos no posto para comprar e por sorte nos disseram que nesse percurso não teria cobrança. Era realmente lindo. Pena que a luz já não favorecia tanto. Essa ponte, de 400 metros de comprimento e 115 metros de altura, é um ponto turístico, junto do castelo de Ehrenberg. Gastamos ainda um tempinho em Füssen e voltamos para dormir em Hopferau. Aqui, uma das maiores virtudes do europeu, do alemão, é que eles aprenderam a reciclar. Então tem que separar tudo certinho, entre papel, orgânico, plástico, vidro e... enfim, a gente tem que separar tudo bem direitinho, senão leva multa. Eles dizem que dá 50 euros de multa se a gente separar errado. Eu espero que eu esteja fazendo certo. Não, e o mais legal é que assim, ó, no Brasil a gente também recicla. Lá em casa, nossa, sempre. Nunca, até por sinal, a gente usa para horta, assim, né, e tal. Mas, legal é que eles já fazem a separação aqui, que as nossas separações são feitas em depósitos, né? Olha aqui, tá vendo? Esse aqui é o orgânico, ó. E ele já fica em compostagem para aproveitar assim depois na lavoura, na horta, ou seja lá no que for, né? Então assim, parabéns alemães, a gente agradece, a natureza agradece e a gente se espelha. Ainda com muito caminho pela frente, aqui chega ao fim nossa jornada pela Rota Romântica. Então, vamos lá! Não deu tempo de falar tudo que foi necessário durante o vídeo, então aqui algumas dicas e comentários que são importantes mencionar sobre a Rota Romântica. Primeiro, chegar na Alemanha. Bom, chegar na Alemanha e passar na aduana, né? É. Porque isso aí, a gente já tinha assistido outros vídeos e lido sobre isso, que realmente eles são muito exigentes. Então, né, vamos nos preparar. E chegando, porque na hora de passar pelos guardinhas, eu e a mãe fomos para um lado, nossas amigas, as duas, foram pelo outro lado. Então nós estávamos esperando elas já na saída da aduana, fomos no banheiro, voltamos e elas não chegavam. Daqui a pouco uma delas liga. E eu já atendi dizendo, a gente tá aqui na saída, como que vocês não viram a gente? Estamos te esperando. No fim era o guarda. O guarda da aduana me deu uns gritos dizendo como é que você deixa as tuas amigas que não falam inglês passar sozinhas na aduana? E eu aqui tendo que descobrir onde é que elas vão, o que elas vão fazer. Elas tinham tudo impresso, tudinho. Em alemão. Em alemão, em inglês, elas tinham a passagem de ida e de volta, tinham a reserva do primeiro hotel, do carro alugado, o demonstrativo da conta bancária, tinha o dinheiro em espécie para mostrar para o homem. Ele não quis ler nada, eles não quis saber nada. Inclusive, alguns brasileiros que estavam aguardando foram lá para ajudar. Foram para tentar ajudar. Bem ele inglês não quis saber. E não quis saber. Então eu falei, quando ele me escutou no telefone, ele foi se acalmando. Daí elas falaram que no fim elas estavam já numa salinha, ele carimbou o passaporte e jogou assim, bem cheio de ódio. Então, mas como a gente estava de férias, né? A gente estava de férias, mas foi uma adrenalina. Então a dica é, se você não domina o inglês completamente, já vá com o celular com o chip habilitado para ter internet lá. A gente comprou o nosso pela internet. Para ter o Google Tradutor. Então, aquele jeito, você fala no Google Tradutor, mostra pro guarda. Fala no Google Tradutor e mostra pro guarda. Enfim, tava de mau humor, tava trabalhando, é o trabalho deles, enfim. Mas não é legal, São ruins. Esse é o primeiro ponto. Então, aproveitando já o enlace desse ponto, falar sobre o segundo, que é o chip de internet. A gente tem várias empresas aqui no Brasil que colocam assim, sim... 3G no exterior, e daí veio lá várias empresas
E a gente pagou uns R$300, que deu para um mês de internet em toda a Europa. Ilimitada. E não espere que a 3G, 4G, 5G vai ser rápida que nem aqui no Brasil, porque não é. Várias vezes a gente chegava numa cidade e queria rápido saber as informações do que a gente pode ver lá, e a internet lá na manivela, em vários lugares. Você pensa que você está indo para o primeiro mundo, mas é um primeiro mundo com internet lenta. Muito lenta. A nossa é bem mais rápida, pelo menos aqui no sul do Brasil. Bom, essa dica agora vai para quem quiser alugar carro na Alemanha. Então, assim, você não vai andar nas autobahns o tempo inteiro. Você vai andar, se você quiser, uma pista de velocidade, como é a nossa 101, por exemplo, com a diferença de que lá são 3 pistas, então uma é de caminhões, ou é a mais lenta, aí depois tem a do meio, que é uma velocidade média, que você usa para ultrapassar. Porque ainda bem rápida? Anda rápido, e aí tem uma que é super rápido, então não se meta nessa terceira pista para não trancar a passagem de ninguém. Só que nós já tínhamos decidido escolher assim as estradinhas do interior pelo que você consegue ver em volta. Só que aí tem lugares que é 30 por hora, tem lugares que é 50 por hora, 80, 70. E aí você está tentando seguir as placas, fica morrendo de medo de ganhar uma multa. E aí vem o carro de trás que se sente irritado porque você está trancando e começa a dar buzinaço. O alemão não tem pena de ninguém. Ele buzina mesmo, mas buzina xinga mesmo. Eu levei tanta buzinada. E eu sou casinha. Senhor, eu levei tanta buzinada que no fim eu já estava pensando assim, bom, tá me cumprimentando. Aí no fim eu já abanava porque, sabe, não adianta absorver isso. A gente achava que alemão respeitava a regra, mas depende da regra. Essa não é uma das que se aplica. Não é uma das que se aplica mesmo. Outra, comidas. E as comidas são caras em restaurantes. O que você tem de barato são coisas doces, né? Doçuras, tem muita doçura barata. A gente vai no supermercado, compra no supermercado e tem um estoque de lanchinho no carro, de salada e coisa. E assim, é muito comum também você ver salsichas para vender, se você gostar de salsicha. E não é tão caro, né, Julia? Não. Só que assim, não espere que venha um cachorro quente como aqui, com molho, com cebola. Não. É pão seco. Não tem molho. Não tem molho. Não tem molho. É um pão seco com uma linguiça que é assada geralmente no churrasqueiro, né? Então, não é assim aquela coisa, sei lá, a gente não consegue comer aquilo, né? Mas as salsichas são deliciosas. As salsichas são deliciosas. Você ignora o pão e seja feliz com as salsichas. A gente não vai passar fome na Alemanha. Bom, carro. Quando você pega um carro alugado, né? A gente já foi com carro alugado a partir aqui do Brasil, mas a gente pegou condutor adicional, aquela pneu de neve, cruze de fronteira. Só que você vai ter que abastecer sozinho. E esse abastecer sozinho significa dizer que você geralmente não tem nem alguém, um frentista, para perguntar, para pedir alguma coisa, para pedir ajuda, para pedir informação. Então é assim. A gente se deparou com 2 tipos de postos de gasolina. A maioria você chega, tira a bomba assim como chega, abastece e depois vai até o balcão que fica dentro da conveniência para pagar a tua conta. Mas, às vezes nos domingos ou em alguns postos não tinha atendente, daí tinha uma maquininha. Você coloca o seu cartão de crédito, ele faz um bloqueio. Daí ele libera a bomba, você abastece e depois tira o cartão e ele te debita o quanto que entrou de gasolina. O cuidado que tem que tomar é olhar que tipo de combustível para não pôr o combustível errado, né? Então desse que a gente alugou tinha o adesivo. Todas as locadoras elas põem o adesivo E5, E10, enfim. E daí você só assegura de que o código que você vê no adesivo é o mesmo código que você vê na bomba do posto. É tranquilo, é tranquilo. Outra coisa, nós tivemos um problema com o nosso carro, né? Aí assim, só para deixar claro, a gente teve que tirar o carro dali, e aí a Júlia e a Tere, que é a nossa amiga, que estava no outro. E daí lá nós empurrando o carro. Ninguém para perguntar o que você precisa, se você precisa de ajuda. Ninguém vem ajudar. Só pra futricar, né? A empurrar ninguém ajudou, mas depois que a gente tava lá parado com o capô aberto, daí vinham os homens lá. Da opinião em alemão, sorte que a gente não entendia, pra não precisar responder grosseria. Mas assim, ninguém ajuda a empurrar. Aqui no Brasil já me aconteceu uma situação assim de que eu fiquei na rua, né? Nossa, no mesmo instante chove gente para empurrar. Eu acho incrível. Aqui pelo menos a gente tem essa solidariedade, né? De todo mundo se ajudar. E lá não tem isso, ninguém vai te ajudar. Como que a gente reservava hotel? A gente, no dia
anterior de noite, a gente mais ou menos imaginava onde estaria no dia seguinte, porque a gente viu na previsão do tempo onde que a gente ia parar. Nem sempre, às vezes no próprio dia. Então a gente tem lá os 3 aplicativos: Booking, Airbnb e basicamente esses 2. Hotels.com, mas mais que tudo Booking e Airbnb a gente usava. Daí entrava lá 5 pessoas e comparava onde está mais barato. E assim a gente reservava hotel cada dia. E atenção, Airbnb e hotéis lá são quase todos muito velhos e tem escada. Então, prepare-se que você vai ter que carregar a mala acima. Se você não vai em hotel lá muito chique, que tenha o mocinho para carregar a mala para você, vai sofrer. Então, não leve mala pesada, porque é mochila, mala e traz de 5 mulheres. Que difícil. tanta mala. Geralmente tem máquina de lavar roupa, tem calefação para secar roupa. Então, assim, você não vai precisar de muita coisa, não. Não vai precisar. Então, a Rota Romântica, ela tem aproximadamente 29 cidades. A gente não fez toda a Rota Romântica, evidentemente, porque esse não era o nosso objetivo. A gente pegou umas 3, 4 cidades que a gente preferia e focou nelas. Isso está longe de ser um guia urbano de atrativos da Rota Romântica. A gente está compartilhando esse vídeo como parte de um roteiro que a gente fez pela Europa. É um percurso pequeno, é assim, ó, tipo 400, 450 quilômetros, 460, se não me falha a memória. E aí, não é assim tanto para você andar. Só que daí nós estudamos muito esse roteiro e escolhemos os lugares onde a gente preferia visitar, assim, que gostaria de visitar. Então, o próximo vídeo vai ser a Suíça, depois a gente vai fazer um da Áustria, depois talvez Tchequia e Hungria e Eslováquia, e por fim a gente retorna à Alemanha, passando por Nuremberg e Frankfurt. Exatamente. Aí tem muitas e muitas coisas para compartilhar com vocês. E muitas trapalhadas da mãe, podem esperar. Não, eu sou a rainha do mico, né, Julia? Ai, ai.